trabalhar pesado todo mundo trabalha, acordar cedo todo mundo acorda, então cada um faz o seu limite, suas regras, de acordo com a sua necessidade. Mas quando se fala, por exemplo, de servidor público, de policial, principalmente policial militar, em que ele lida, porque ele faz o trabalho preventivo e ostensivo, então ele lida diretamente com a sociedade, né? O policial, só para o nosso ouvinte entender, claro, o policial civil ele faz aquele trabalho de investigação, então o crime já chegou até ele, o policial civil, os agentes, eles saem à paisana, vão investigar, investigam tráfico de drogas, roubo de veículos, sequestros. O policial militar não. No momento de abordagem, que você está sendo abordado por um bandido, por um marginal, num assalto, num roubo, você lembra do 190 e liga. E ali o contato que você tem imediato é com o policial militar. Então esse preparo, como a dona Maria colocou, que se eles trabalham e ganham pouco, o Estado está errado em pagar pouco. Tem que rever isso. Na questão da seleção, eu sei que militar não tem, muitos órgãos do Estado tem contrato temporário, comissionado dentro da Polícia Militar, é concursado. Todo policial que está ali, ele é concursado. O critério para isso, não dá só para ter critério técnico, acho que a gente tem que levantar isso também. Peço a participação do nosso ouvinte. Você, ouvinte, pode ligar e participar. O que você pensa dessa estrutura? Liga no 3945-3820, 3945-1820. Porque se a pessoa, a pessoa recebe todo um treinamento, não, na hora que a gente pode ver, esse é um treinamento técnico, mas se ela não recebe um treinamento de valorização humana, você não sabe se essa pessoa veio de uma família desestruturada, quantas pessoas prestam concurso só de olho no salário, porque não consegue, não estudou, não tem um salário melhor, e presta o concurso ali, não, vou garantir meus 1.000 e pouco por mês. Mas eles não têm responsabilidade com o compromisso com o que ele se compromete a fazer ao se tornar um policial militar. O compromisso primeiro é a valorização, o respeito ao ser humano, porque ele está ali para respeitar a vida, né? Aí tem o que as pessoas sempre falam, às vezes a gente conversa com coronéis, majores, eles falam, mas é porque já existe todo esse comportamento, essa forma de se posicionar, porque lidam diretamente também com bandido. Só que bandido não vem com estrela na testa, a gente sabe. Mas, de qualquer maneira, existem já metodologias aqui no Brasil, em algumas cidades brasileiras que eu conheço e fora, que são dignas de serem copiadas justamente para humanização da polícia, entendeu? Para você, mesmo que não tenha bandido, você tem que saber como abordar, tem que ser rigoroso na abordagem, mas no caso do Pedro Henrique, ele não foi nem abordado. Então, o que a gente percebe é um total desleixo por parte desse militar com a profissão dele, principalmente com a vida humana. Porque você viu alguém cantando pneu, e aí você tá com uma arma em punho, você se sente poderoso. Outra coisa que a gente também observa no policial militar aqui no estado, e não é só no estado, é no país, podemos falar que é só daqui, que eles têm a sensação que eles são deuses, que perto de você se diminui, você se sente inferiorizado já pela postura que eles chegam, e que está errado, porque somos iguais, gente, diante da justiça nós somos iguais. E aí então ele chega, ele atirou, virou as costas e se vira para quem morreu. E quando está com uma arma na mão ainda, se sente mais do que Deus, né? É dono do poder. Será que, no caso, por exemplo, da prefeitura, que é um órgão público, assim como a polícia é, por que a prefeitura aceita esse tipo de gente? E será que a prefeitura, porque no caso você não sabe... Não é só a prefeitura, não. Aí no caso acontece eu estou dizendo no caso da prefeitura. Show de quantos militares que são segurança, às vezes, de condomínio de luxo. Verdade. Ficam fazendo bico ali. Para festa, ficam fazendo bico. Verdade. Então, no momento que eles teriam para estar descansando, eles estão ganhando um dinheirinho extra, fazendo um bico, e sabe-se lá como está a consciência, a capacidade emocional dessa pessoa para estar ali, né? Será que a prefeitura, por exemplo, no caso do Pedro, que eu estou falando, que outros casos é como a menina falou, ou, por exemplo, será que a prefeitura sabe, ela faz uma triagem da pessoa e sabe qual horário, e ela ensina a pessoa a coordenar os horários de trabalhar na polícia, trabalhar na prefeitura. Se ele tá no momento de folga dele, é porque ele já trabalhou que ele tinha que trabalhar. Se é que ele está trabalhando, porque às vezes também fica no posto fiscal lá só descansando mesmo. Mas de qualquer forma, era o horário que ele estava estabelecido para ele trabalhar. Aí ele vai no horário, e por que um órgão público como a prefeitura, por exemplo, o SMT, aceita uma pessoa dessa? Tá certo, condomínio, festa, a gente sabe que existe isso, né? Mas pelo menos, eu acho assim, o órgão público, ele tem a obrigação de te dar uma satisfação para a sociedade. Cadê a SMT? Eles podiam pelo menos ter falado, ter ligado para nós, olha, aconteceu isso. Ninguém, eu não quero também não, que eles venham falar nada para mim, porque o que eu já vi, eu não quero ver mais. Meu filho morto. Agora eu penso assim, se todo mundo concordar, daqui uns dias o que vai acontecer? Tem um policial faz 50 horas lá na polícia, vai fazer meia hora, e o calibre da arma que ele estava? Será que a SMT permite que ele trabalhe, que ele atire um tiro desse?
Ninguém comentou, ficou tudo caladinho, porque ele sabe que está errado. Me parece que tem um promotor, doutor Fernando, que estava questionando alguma coisa sobre isso. Até que ponto a SMT pode contratar policial para trabalhar, fazer bico? Existe uma cláusula lá no contrato dele que fala que ele está fazendo um bico? Ele tem que ter alguma coisa. Isso aqui, a gente fica indignado por isso. Oi, Tatiana. Inclusive é sobre isso mesmo que o doutor Fernando Kreves disse numa entrevista, que ele já havia feito há algum tempo uma recomendação oficial à SMT que não contratasse policiais militares para cobrir horário, né? Se eles, bem antes disso, já havia sido feito porque não deveria misturar. Eles são policiais militares, os agentes de trânsito, eles não andam armados, né? Não andam. Então, assim, o correto, está faltando efetivo, faz concurso, contrato temporário, mas não misturar. Então, houve já uma recomendação do Ministério Público, não sei de precisar de quando foi feita, mas já há algum tempo, e a SMT continuou contratando, e foi o que minha tia falou, que a gente ia colocar também, eu acho. Eles são policiais militares, mas naquele momento eles estavam a serviço da SMT, e a SMT nunca se manifestou em nada. Isso que eu ia te perguntar, vocês têm alguma luta contra o SMT também? Algum tipo de pedido de algum tipo de indenização, de alguma justiça? Não, realmente não sei, assim, Os advogados é que estão olhando isso aí. Mas assim, achei que houve uma omissão, né? Porque independente de se eles são da polícia ou não, eles estavam ali naquele momento a serviço da SMT. Então ela teria que se responsabilizar pelos atos deles naquele momento. E no caso não houve... Não, eles nunca Eles se estavam no manifestaram. veículo, eles estavam da polícia Da militar, SMT. da SMT. A SMT ela conta hoje com um déficit muito grande, né, no seu efetivo. Eles precisariam hoje de quase 600 novos agentes de trânsito. Eles estão por isso que eles têm usado os militares, as pessoas que não estão preparadas para isso, porque para a Polícia Civil um tipo de treinamento, para o militar o outro, para o SMT no dia a dia ali na rua, um outro tipo de treinamento, outro tipo de aperfeiçoamento, né? No caso que a gente pensa, como eles estavam ali atendendo a uma ocorrência de trânsito, foi uma batida, uma coisa simples, se tivesse realmente o agente da SMT, nada daquilo teria acontecido. Se ele achasse que foi um carro que estava em atitude estranha, qualquer coisa, ele teria chamado um reforço policial, aí talvez teria parado os meninos. Lógico, não adianta agora a gente ficar tentando voltar atrás e imaginando, porque a gente fica louco pensando nisso. Mas se fosse o correto, se ali tivessem agentes de atendido essa trânsito, recomendação do Ministério Público, não tivessem contratado, tivessem os agentes de trânsito, no mínimo não Nada estaria disso armado, teria- né? nada Poderia disso ter teria levado uma acontecido. multa, alguma coisa nesse sentido, se tivesse ocorrido alguma irregularidade. Isso. Mas não existiria arma. Aí vem a questão da arma, né? Fica falando aí que é proibido, é crime, né? Tem que desarmar a população, mas pessoas despreparadas estão armadas aí em nome da lei. Pior é isso. Exatamente. Né? Desarma a população, tira a arma de todo mundo. É claro que ninguém quer andar armado. Eu, graças a Deus, não tenho arma, não gosto de arma, nunca gostei. Mas eu acho assim, se desarma a população e deixa como? Você fica como? À mercê de quê? Você está à mercê de levar um tiro. De quem? Normalmente quem atira é bandido. Não é só bandido que atira. Aliás, quem atira é bandido também. Entendeu? Eu acho que essa pessoa que fez uma coisa dessa, ela tinha que ter, não podia estar ali como sei lá, fiscal de SMT, agente de trânsito, ele não anda armado. A gente se encontra com eles, você conversa. Eu tenho muito respeito pela polícia, tem mesmo, eu conheço muita gente, tem pessoas do meu relacionamento que são policiais e tudo, são de pessoas boas. Por exemplo, como que eu vou contar para a criança que eu crio, que foi um policial que atirou no irmão dele? Não, eu não posso falar isso, porque ele tem confiança. A gente fala, nós temos amigos que são policiais. O que eu falei para ele? Foi bandido, porque ele é bandido. E não adianta, eu sou mãe, eu sei o tanto que eu estou sofrendo com meu filho ter passado por isso. Então, em hipótese alguma, eu vou pensar, não, ele estava cansado no dia. Por que ele estava cansado? Porque ele já tinha trabalhado na polícia. O que ele tinha feito lá? Às vezes ele tinha abordado um monte de carro aí na rua para ver se tem documentos, está habilitado, porque trabalhar no posto fiscal é mais tranquilo do que trabalhar na rua, correr nas periferias e procurar bandido, né? Então, para ele, quer dizer, se ele estava cansado, por que ele estava num momento de estresse, trabalhando com a arma daquela? Não tem explicação. Isso aí... Eu tento ficar visualizando. Não, eu não perdoo, eu não concordo com isso. Para mim foi a pior coisa. Além da morte do meu filho, um fato que eu vou levar comigo. Eu não conformo dele ter atirado, virado as costas. Ele nem ao menos foi lá saber se ele tinha atirado e bandido, o trabalho dele não é esse. Por que ele virou as costas? Ainda negou que não tinha visto quem foi baleado.
É isso aí que eu acho, eu não concordo, sabe? Não aceito desculpa, nem nada disso aí. Nesse caso aí, é uma omissão de socorro, é como a menina falou, né? Realmente é uma banalização, tirou e pronto. Por que ele não foi lá ver? Isso é omissão de socorro. Além de tudo que ele fez de errado, ainda virou as costas e foi embora. Tatiane, quando vamos para o intervalo, já são que eles estão chamando ali, o André está mostrando, já são 15 horas e 29 minutos. Depois do intervalo tem a pergunta da Honória aqui. Eu não sei se a gente abre ou não abre hoje para o café da tarde. Vamos abrir? Então depois do intervalo a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto do Pedro Henrique, a mãe dele aqui no estúdio, a Dona Maria do Rosário, a Tatiane prima também. Aí a gente vai abrir para o café da tarde, o ouvinte está convidado a participar desse debate. 15 horas e 29 minutos, vamos para o intervalo comercial.